Fala galera, bem-vindo a mais um Falando Grave. E o tema de hoje é muito importante. Nós iremos falar sobre como ter uma boa rotina de estudo e como isso faz uma diferença na sua evolução. Não apenas de uma forma de um dia apenas, mas de uma forma contínua. Né? Como que você pode alcançar uma boa rotina de estudo em relação ao seu instrumento? Queria contar um pouco da minha experiência e depois que eu contar a minha experiência, eu vou falar assim, vou tentar planejar com você uma rotina de estudo, né? Um pouco do que eu já vivi, galera, dentro da rotina de estudo. Eu já cheguei a estudar já 6, 7 horas por dia, assim, o meu instrumento, né? E foi um tempo que realmente eu dividia meu estudo em tocar músicas, tirar músicas, né? Seja praticar tecnicamente, depois eu tirava músicas que eu achava que seria relevante e eu nem via a hora passar, porque era tão prazeroso para mim passar tempo com o meu instrumento e eu era isso, essa era meu principal objetivo, era realmente conhecer mais o meu instrumento e tentar tirar o máximo de som dele que eu pudesse usufruir ali no meu estudo diário, né? Então eu estudava todos os dias eu estudava meu instrumento. Antes de eu estudar contrabaixo, eu vim de uma rotina de estudo do violão clássico, né? Então eu, aos meus 13 anos, eu tive o meu primeiro contato com a música, foi através do violão clássico. Então eu ia para um conservatório de música. Então eu tinha uma matéria para apresentar, né? Eu voltava com ela para casa, eu estudava aquele exercício, aquela matéria que não era nada fácil e eu tinha que apresentar, né? Então eu sempre tinha aulas terças e quintas. Então eu tinha que estudar, pensar como que eu iria organizar isso. Então eram peças. Como eu fazia violão clássico, a galera que conhece aí um pouco esse mundo, eu estudava peças, era leitura, era violão na frente, partitura na frente, estudar as peças que realmente iria precisar para apresentar na próxima aula. E depois de uns 2, 3 meses, eu realmente comecei a me apresentar nos teatros. Então eu precisava de ter uma rotina de estudo bem rigorosa, assim, né? Então o professor me cobrava bastante a postura da minha mão, tanto direita, tanto esquerda. Então eu vim desse lugar, desse lugar que o estudo era muito importante e eu realmente era exigido, né? Exigiam sobre mim os exercícios, né? Eu trazia exercício pronto. Então hoje em dia, às vezes eu dou aula, às vezes eu vejo alguns alunos que não, às vezes tem um exercício mínimo ali para levar para casa, para a pessoa fazer em casa, praticar e trazer pronto, a pessoa não faz. Então isso me incomoda muito, porque eu vim desse lugar onde realmente era importante você ir com o seu exercício para casa e você trazer pronto. Então, quando eu conheci o contrabaixo, através de falta de baixista na igreja, então eu já tinha um pouco esse lance de estudar. Eu não tinha realmente um norte do que eu deveria estudar primeiro no contrabaixo, as referências, né? Eu não tinha isso. Mas eu entendia que eu precisava buscar isso. Então, depois que eu conheci um professor, eu norteei os meus estudos. Então, aqui já começa aqui a dizer algumas dicas para vocês do que eu fiz no passado, né? Quais foram os cronogramas que eu montei mentalmente, semanalmente na minha cabeça, né? Então, como que eu estudava? Vamos dizer assim, segunda, terça e quarta, por exemplo, eu estudava escalas. Como que eu estudava as escalas? Eu realmente ia pelo som, eu ia realmente pelo movimento de estudar várias escalas no contrabaixo, vários modelos, vários formatos diferentes. Então, a escala de dó fechado, escala de dó aberto. Em outro lugar, escala de dó sem um formato exato, começando da tônica do dó. Escala de dó.
Então eu comecei a explorar escalas que fossem naturais. Depois comecei a quinta e sexta eu vou só tirar a música. Só tirar música. Então eu separava ali um álbum, vou separar o álbum da Black Rio, álbum do White Reporter, Cama de Gato, disco do Victor Bailey. Então eu estudava pelo menos ali 2, 3 discos por dia. Realmente, galera, é tirar música. Então tirar música é um estudo muito importante, né? E tinha um tempo ainda, até quando eu estudava violão, voltando um pouquinho, que eu transcrevia as músicas. Então eu pegava aquelas bossas de Tom Jobim, aquelas coisas, e eu transcrevia tudo. Tipo assim, eu anotava literalmente. Então hoje em dia você tem um Cifra Clube, né? Você vai lá, aí você pensa assim, não, tem um Cifra Clube aqui. Não, no nosso tempo não. A gente tirava mesmo as paradas, né? Então eu tenho uma pasta em casa, sanfonada, bem legal. Porque ela tem, sei lá, deve ter mais de 300 partes, né? Isso aqui é o caderno de música, né? Tá até aqui do lado, o meu caderno de música. Então, até hoje, eu escrevo algumas coisas, né? Eu escrevo, tá aqui, ó, tá escrito. Então, o quanto é importante esse exercício, o quanto é importante esse exercício de você escrever. Isso aqui é um grande estudo. Então, eu tenho uma parte sanfonada em casa da época que eu tocava violão, que eu tirava as bossas e tal. E quando eu falei, né, quando eu passei pro contrabaixo, isso só continuou. Então eu continuava estudando, escrevendo tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava aprendendo, né? Então hoje em dia tem um Cifra Clube. O Cifra Clube a galera acaba se acomodando um pouco. Realmente você ir lá para você ter que olhar, né? E você acaba virando refém daquele lugar que sempre tem que dar uma olhadinha, né? Lá para conferir a música e tal. Então, cara, se você quiser realmente buscar uma bagagem de como entender mais a música, como buscar mais ouvido e etc. Tantas outras coisas que eu poderia falar aqui, é você pegar, escrever, vou tirar a música, essa quadratura aqui, ó, teve solo em tantos coros, você vai e anota aquilo ali e tal. Então isso é bem legal, transcrever as melodias, isso é muito importante. Então eu vim desse lugar do violão clássico que fazia com que eu tivesse uma rotina de estudo bem severa, né? Então, quinta e sexta eu tirava música. E quando dava para estudar no final de semana, que eu também sempre praticava, não era só na igreja, sempre praticava, eram exercícios mesmo do contrabaixo em si, né? Por exemplo, vou estudar pizzicato, né? Em todas as cordas, vou estudar exercício de independência, que depois eu vinha saber que é muito importante, né? Então, eu dividi os meus estudos exatamente assim, um pouquinho de cada coisa. Por quê, galera? Se você for entrar para estudar, você liga o seu contrabaixo hoje e sem nortear o seu estudo, provavelmente você não vai evoluir. Então, se possível, anota no celular, anota no caderno, anota em qualquer coisa. Mesmo que você norteie, segunda-feira vou estudar 3 horas. 1 hora eu vou estudar escala. No segundo horário vou estudar arpejos. Arpejo, dó, sol, né? Arpejo de dó maior, dó, mi, sol, ré menor, dó, lá, fá, ó. É um grande exercício, você vai entendendo os acordes e tal. Isso é legal. Estuda o arpejo, estuda escala. Estuda solfejando, como eu já dei dica pra vocês aqui. Estuda o solfejo. Aí no terceiro horário, vou tirar a música X. Vai lá e tira a música X. No meu canal no YouTube tem várias músicas que de repente você pode se inspirar. De repente você não tem o norte. O que eu poderia tirar? Tem várias músicas aí, rola no meu canal que você vai vou tirar a música ali do Ed Mota, vou tirar a música ali
de tal banda, vou tirar a música ali do Arthur, vou tirar a música Cama de Gato, vou tirar a música... Enfim, tem tanta coisa boa para que a gente tire, para que a gente estude tantos álbuns, Clube da Esquina, Ivan Lins, né? Como eu falei, quando comecei a tocar violão clássico, né? Eu estudei também muita coisa de bossa, anotava, então isso é legal. E galera, hoje em dia a gente tem um grande recurso, a gente tem grandes ferramentas. Nós temos aplicativo que nos permite ter um metrônomo, que você bota ali o seu BPM. Nós temos o próprio Cifra Clube, que você pode ali fazer uma pesquisa rápida para ter certeza do que você está fazendo. É legal também, não é ruim. Nós temos o Google, que você pesquisa ali, arpejo de dó, escala de dó, modos gregos, harmonia, campo harmônico de dó. Cara, o Google vai te dar. Você tem um grande professor ali. Tem o YouTube. Então, hoje em dia, a pessoa chegar e falar assim, porque não dá para me estudar, a falta de professor, acaba sendo uma desculpa, infelizmente, porque você hoje tem... o que você tem de recurso hoje, você tem da falta de interesse da galera de estudar, sacou? Então, assim, tem muito conhecimento, tem muita gente falando muita coisa boa no YouTube, Instagram, Google. Então, tipo assim, dá pra você buscar nortear os seus estudos, dividir isso, como eu falei, sabe? Um dia eu vou estudar harmonia, sabe? Vou tentar ver um cara no YouTube aqui que fale. E também tem que ter uma coerência, né, galera? Você vai perceber tanto de seguidores que de repente o cara tem, muita gente que tá realmente dando sinal positivo para aquela informação e tal. Então isso é legal, você procurar coisas que são coerentes. Então você vai norteando o seu estudo ali, né? Então temos hoje em dia também temos esse recurso, como eu falei, que é importante. Isso soma muito no estudo. Mas temos também a falta de tempo hoje de muitas pessoas que trabalham, têm uma rotina, às vezes dentro de casa, com filhos, esposa, a demanda do lar, a demanda do trabalho e tal. Então acaba sendo corrido. O que eu sugiro hoje para os amigos, para os alunos, cara, tenta sair do óbvio que seria para você realmente ter um momento de estudo. De repente você não consegue ter um estudo no meio do dia e nem à noite. Mas se você acorda, por exemplo, se você acorda todo dia às 7h30, mas você fala assim, cara, pelo menos aí 3 dias na semana eu vou acordar às 7 e vou estudar. Eu já fiz muito isso. Hoje em dia, agora com o filho pequeno, já estudei, já acordei já um pouco mais cedo de manhã, antes dele acordar, para montar o meu instrumento e praticar ali e eu fazer o meu dever de casa de algum trabalho que eu deveria de fazer. Então, assim, pega isso, você tem um repertório da sua igreja que você precisa tirar, você precisa estudar. Tem alguma coisa importante, alguma lição que você precisa trazer para sua mão, trazer para o seu entendimento. Acorda um pouco mais cedo de manhã, meia horinha, 15 minutos, pronto, 15 minutos na sua manhã, diariamente, você vai ver essa evolução. Você vai falar assim, caramba, que coisa boa, eu tô conseguindo entender um pouco mais sobre isso aqui. Aí você faz assim, 15 minutos de um dia, na segunda-feira, você estuda escala. 15 minutos da terça-feira, você vai lá e estuda harmonia. Aí 15 minutos da quarta-feira, você vai lá e tira uma música. Então você vai nessa rotina, diversificando. Na quinta-feira, eu vou estudar só solfejo. Tudo que eu fizer no braço aqui, eu vou solfejar. Tudo que eu for tocar aqui, eu vou estar solfejando. Então, isso é bem interessante. Então, galera, é muito legal você montar esse cronograma, você ter esse entendimento, para que a sua mente também se organize. E você, realmente, é como eu falei, você nortear isso é a melhor coisa que tem. E às vezes você não vai ter um professor sempre ali do seu lado, mas você automaticamente, com essa dica que eu estou dando aqui, você vai conseguir lá pontuar realmente lições importantes, né? Vou estudar a escala tal dia, tantos minutos, vou estudar tal coisa, tal. Então isso é bem legal. Galera, hoje foi mais um Falando Grave. Nós falamos aqui sobre a rotina de estudos, a gente trouxe aqui um pouco de como você pode organizar a sua rotina, seja diária, seja semanal, para organizar a sua mente em relação aos estudos, para que você realmente consiga ver uma evolução no seu instrumento, para que você não só passe tempo com o seu instrumento, né? Muita gente aí passa tempo com o instrumento, senta, aí não sabe o que vai estudar,
e tal. Então, assim, o estudo, galera, ele é para sempre. Não existe um momento que a gente vai parar de estudar o nosso instrumento, né? Então, hoje na minha vida, isso aqui continua sendo o meu maior estudo hoje. Então, assim, se eu puder parar para poder praticar ele, para conhecer mais um pouco. Então, assim, sempre vai existir algo que a gente pode conhecer, se aprofundar, conhecer, né, se especializar mais em algum assunto, em alguma dica que a gente ouviu. Então é isso. Se organize, busque fazer o seu cronograma ali. 15 minutos de um dia eu vou estudar escala, 15 minutos do outro dia eu vou estudar solfejo, 15 minutos de outro dia eu vou tirar uma música, e com certeza você vai ver a evolução, né? Você ali com o seu instrumento. Valeu, baixista. Até mais.